Bem-vindos a mais um episódio das sagas e das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, sou Anderson Dick, sou fundador da Feutech, mas aqui eu estou para falar de carros, de loucuras e hoje uma saga muito diferente. Hoje, uma que ninguém estava esperando. Vocês estão vendo que eu estou na frente desse Audi aqui. Para quem se lembra, esse Audi aqui foi o doador de um monte de peças aí para minha Saveiro RS2 no Brasil. E até a Saveiro, depois da enchente, ela foi embaixo d'água lá na oficina do Manara, que é o cara que está fazendo toda a questão do chassi e adaptação. Foi uma notícia triste para todo mundo, porque ó, todo mundo acompanhou a enchente, todo mundo sabe quantas coisas se perderam no Rio Grande do Sul, acompanhou a Feutech, toda a reconstrução que a gente está fazendo, mas menos pior que a Saveiro não tinha nada para estragar, ela estava só no chassi, né? E até vocês vão estar vendo esse episódio aqui e a gente já está programando aí algumas ações aí nas próximas semanas que vão ser muito legais, acho que vocês vão curtir bastante, são maneiras que a gente está fazendo criativas aí de voltar à reconstrução da Feutech, de trabalhar. Vocês viram o lançamento, a pré-venda deve ter 700 nas últimas semanas, tá? Muita coisa acontecendo, temos que trabalhar mais duro do que nunca, eu até brinco, temos que vender mais Feutech do que nunca para recuperar e voltar a reinaugurar a empresa e operar e botar a linha de produção, fazer tudo de volta. Mas hoje é um episódio que vai ser muito legal, porque era um segredo que eu estava guardando as 7 chaves e ele já está andando de uma maneira inacreditável. E vocês vão entender, junto com esse Audi, não foi culpa minha, tá? Junto com esse Audi foi culpa do Said, tá? O Said, que eu brinco, é meu traficante de carros, porque toda vez que eu preciso de um carro, de uma peça, alguma coisa assim, ele é o cara que acha, procura e acha os carros. Então, Said, muito obrigado. Mas quando ele trouxe esse carro aqui, ele disse pra mim assim, cara, Anderson, por mais $1.000 tem um outro Audi aqui, que eu acho que vale a pena pegar, porque o cara é um colecionador de Audi, o cara tem uns quantos Audis, e esse outro Audi é um Audi muito raro. Eu disse, cara, Said, como assim, manda foto? Cara, quando ele mandou a foto, eu disse, meu, manda junto. $1.000 a mais por um Audi desse naipe, vocês vão entender o que eu estou falando. E aí ele trouxe junto, só que quando ele trouxe esse Audi aqui pra gente tirar as peças e analisar, ele trouxe o outro, só que o outro, o que eu fiz? Para não misturar os episódios, eu botei uma capa nele e joguei ele no canto aqui do pátio ali, escondido. E agora finalmente chegou o dia de compartilhar com vocês a história do Audi S2 Coupé 1991, que é a nova saga que eu estou fazendo aqui nos Estados Unidos. Essa é um pouco diferente, essa aí vocês vão ver que é um pouco diferente do meu estilo, porque essa eu vou fazer de uma maneira super econômica, digamos assim, mas não por menos polêmica. Vocês vão entender o que vai estar acontecendo. Eu acho que é um episódio que vocês vão ficar impressionados. Então, bora lá, que hoje eu convidei hoje é um domingo, dia dos pais, para vocês terem uma ideia. Estou gravando esse episódio aqui, até se vocês já viram um episódio da BMW M5 que eu comprei para o Pedro, né, meu filho. Eu estou gravando isso aqui no mesmo dia e hoje eu estou fazendo um churrasco de Dia dos Pais aqui que eu convidei uns quantos amigos e vocês vão ver uns caras que querem no golpe aqui, bonitinho, bonitinho. Então vamos lá porque hoje vai estar tri. Agora é o seguinte, ó. Não mostra o motor aqui, ó. Agora vem pra cá e vamos falar do carro aqui assim, ó. Olha isso. Agora é o seguinte, ó. Ó quem apareceu pro churrasco aqui, Beleza, Anderson? Bom. Tudo bem? Te apresenta pro pessoal aí, quem não conhece. A galera me conhece lá no Brasil como Frango. Eu sou o Stefan, meu nome. Eu sou o proprietário e o preparador da Buster Company, lá de Curitiba. E nós estamos fazendo uma visita aqui pro Anderson. Caímos no golpe do churrasco Domingo, Dia dos Pais, segunda aqui nos Estados vez. Unidos. E ele é o seguinte, ele que vai fazer o motor 5 cilindros no Brasil, né? Da Isso. RS2 lá, da Audi Nós Saveiro vamos fazer RS2. da Saveiro. Vamos fechar o motor em parceria com todo o pessoal que está fazendo lá o resto do desenvolvimento do carro e tudo E mais. aí tu veio ver o outro Audi aqui Fui ver o verde e acabou e me caindo deparei com no isso aí. branco. E caiu no golpe. E aí o Denis agora, nós estávamos preparando uma armação disso aqui, já está uns dias, a gente já está trabalhando esse carro, mas não está mostrando nada para ninguém, né? Cara, vamos apresentar esse carro, ó. Um Audi S2 1991 Coupé com paralama largado. Esse carro aqui é raro no mundo inteiro, né? No Brasil e nos Estados Unidos. A S2, a Coupé, ela até saiu uma quantidade razoável, assim. A S2 mais rara no mundo, né, de produção pela Audi, são as sedã. Audi S2 sedã. É porque no Brasil tem um monte. Isso, no Brasil foi vendido várias. Então é um dos países que mais tem a S2 sedã. Tanto que na própria Europa é raro, até mesmo porque várias sucumbiram, foram apodreceu, sucateado. Então no Brasil tem onde tem mais S2
sedã. E o frango é o seguinte, ele é o especialista nisso, né? Porque a gente praticamente todas lá no Brasil, metade delas tu botou a mão. A gente tá sempre mexendo em uma e outra, nas originais, preparando e assim por diante, a gente acabou virando uma referência para esses carros lá no Brasil, né? E o frango, só para relembrar também, ó, ele fez a RS2 azul, as duas azul do Martin e do Guilherme, né? Do pessoal lá do Guilherme. Que eu mostrei lá no episódio aquele do lançamento do livro. Lá na Fotec, fábrica, né? Junto com o livro. E o do Draquinho, né? Que não quis me vender o carro. Do Draquinho. Que eu tentei comprar o carro. Botou preço. Não, me engracei para comprar a Audi dele, lá uns 7 mil pessoas me marcaram nos posts dele, mas não deu certo. Aquele carro é muito especial também. Não, brincadeira não é que não quis vender. Na verdade, eu não ia comprar um carro daquele padrão assim para andar uma vez por ano assim. Sim. E aí eu tava a fim de fazer uma Saveiro mesmo para ser diferente, né? Então foi claro. essa a ideia. E a Saveiro eu vou reunindo, né? Eu reuni a memória emocional de uma RS2, 5 cilindros, 4x4, que nem eu tinha, uma vermelha minha, com uma Saveiro que é um carro estritamente nacional, by Denny, não by Dennis. Talvez venha a ser depois um by Dennis aqui. Vai ser by Dennis. Que a gente vai trazer para os Estados Unidos, talvez. Vamos fazer alguma coisa. Mas aí, voltando, essa Audi, no Brasil, ela é rara, as coupé, né? Porque tem Isso. O Rafa da Motorforte tem uma. O Rafa da Motorforte tem uma, que é vermelha. E existe só mais uma sabida no Brasil, rodando documentada, que é uma preta, que a gente mexe lá em Curitiba, que é do Morris, do sim, no Júnior. Uhum. E são as duas únicas S2 Coupé no Brasil, porque as duas vieram por importação independente. Independente, né? A do Morris foi um funcionário que foi trabalhar na Audi, ele tinha esse carro e rodava na Alemanha, e ele gostava tanto do carro e trouxe para o Brasil. E a do Rafa teve, se eu não me engano, ela foi comprada em algum tipo de leilão, alguma coisa. Se eu não me engano, ela era do consulado alemão no Brasil, e aí ela foi leiloada depois. Eu acho que era isso. Não sei e ela bem era da verde. história. E ela era verde. Ela, se eu não me engano, era verde, era outra cor eles pintaram. E quando ela vendeu, eu olhei ela. Cara, deve uns 12, 15 anos atrás, eu acho que ela vendeu esse leilão. Eu me lembro que eu olhei ela assim, que qualquer um que custe esse carro, né? Então lá ela só existe duas no Brasil. Coupé, igual essa daqui. Na verdade, a gente investigando, a gente descobriu que essa daqui, ela não é exatamente aqui nos Estados Unidos documentada como S2. Ela saiu como uma 80 4. Então ela é 4x4 de fábrica. Eu não fui a fundo para investigar se ela veio com o motor 5 cilindros 7A, que é a versão aspirada, 5 cilindros, mais aspirada. Ou pode ser que ela veio com 4 cilindros, que era, vamos dizer ali, um AP20. Tá? Sim. Que é o mais provável. Aqui eles mudaram o nome dela. Eles mudaram o nome, aqui ela é vendida e o nome dela aqui ela se chama como Audi Coupé, Audi 80 Coupé 4. Porque eu tava vendo. 4x4. Eu tava vendo ela. Eu nunca tinha visto uma 5 cilindro turbo dessas para vender aqui nos Estados Unidos. Deve ter, mas eu sempre as que apareciam era aspirada ou 4 cilindros, né? Eu não sei se veio S2 legítima para os Estados Unidos Coupé. Essa informação eu não tenho. Mas esse carro, resumindo, ele é a mesma, é uma S2, né? A estrutura do carro é a mesma, a transmissão é a mesma. Como era a mesma. A primeira S2, né? A gente não falou o motor ainda. A transmissão era a mesma, o motor era o mesmo. Esse carro aí, originalmente, ele já vem 4x4, manual, 5 marchas, né? Assim como as S2 Coupé também. E as Coupé foram as primeiras S2. Então elas vieram com o motor 5 cilindro turbo, mas era as primeiras, o motor 3B, que aqui nos Estados Unidos é mais conhecido, porque veio nas Audis mais antigas. Tem a Audi 200, tem alguns outros modelos que veio o motor 3B. É o 5 cilindro, 20 válvulas do mesmo jeito, turbo, mas é uma outra nomenclatura. Tem umas mudanças para o AN, o ABY, que são os outros códigos de motores das S2, RS2. E mesmo a S2, por exemplo, a do Brasil lá, que era do Morris, ela originalmente ela também vinha com esse câmbio 5 marchas, que é mais fraco um pouco. Ele é como se fosse um câmbio de GTI ou de Passat. Que temos um aqui. Na verdade, um 5 marchas também. Isso. Mas esse aqui é o... E esse aqui é o código 01E, que é o código dos câmbios mais fortes, que é os câmbios que realmente aguentam potência, que são 4x4 manual. E nos Estados Unidos veio a versão 5 marchas. Ele é o mesmo do 6, só que ele não tem a engrenagem da sexta. As relações de segunda para frente é um pouquinho mais longa do que os 6 marchas.
e ele não vem com a engrenagem da sexta marcha, então é até possível a gente colocar a sexta marcha. Esse câmbio aqui é da Audi verde ali, Sim. que é das URS4, que são as Audi um pouco mais modernas, que já vinha com motor mais moderno, 5 cilindros turbo, e essa versão de câmbio que é a cereja do bolo, que é o câmbio forte. E aí a Audi verde, que era só para doar peça, começou a ficar peça por aqui. Ficou E aí a gente começou a tirar peça da Audi verde, né? Mas aí depois a gente conta mais detalhes. Isso. Então esse câmbio até, ele é o mesmo do 6 marchas, ele só não tem a sexta marcha dentro, dá até para colocar se quiser depois. Alô, sapinho, se estiver olhando aí, já vamos te engatar e vamos precisar de uma sexta marcha aí. A sexta. Temos um churrasco para você. Isso. Então esse câmbio aqui que é o câmbio bom pra gente colocar ali. Tá. Porque vai aguentar o rojão Calma da que a gente outra não falou do cereja motor ainda. Bom, e aí do carro em si mesmo, esse carro também tem uns paralamas largados, né? Esse aqui não é original, né? Não, ele foi adaptado aqui, esses paralamas, até é engraçado porque ele é de lata mesmo. Eu acho que eles recortaram de algum outro carro e literalmente soldaram na lata do carro. Soldaram original, na lata, né? Tanto na E dá pra botar dianteira umas quanto na rodas bem traseira. largas aqui, né? Dá pra largar Vai dar pra bastante. brincar. Provavelmente esse carro tinha um kit de para-choque e saia, que tem, eu não sei se é vendido na Europa, se tem aqui nos Estados Unidos, que daí você transforma ela como se fosse as de rally, né? Porque falta um spoiler largo aqui, né? Isso, você vê que tem um espaço aí e tem Um vão aqui, né? vão ali, É, e o para-choque porque originalmente aqui, provavelmente na 80, ela vem um friso, que deve ter sido removido, porque esse carro Sim. devia ter esse kit. Porque, de novo, esse carro aqui, ó, comprei por $1.000, né? A gente nem sabia, a gente falou, cara, pior das hipóteses, a gente não vai fazer nada com ele, né? E eles tinham também... E eles tinham algum plano... E essa pintura aqui é dos carros de rally da década de 80, né? Isso, tem... Eu não sei qual que é a pintura oficial mesmo, mas é muito parecida, né? Tem algumas diferenças aí. Pode ser que eles escolheram essa pintura até mesmo para não ser cópia de alguma outra, né? Sim. E aí, esse carro aqui veio sem interior, né? Infelizmente, veio sem parte do interior, então provavelmente eles aliviaram, porque esse carro já, não sei se participou de alguma prova ou fizeram só para... Sim, não é virgem. Alguma coisa esse já tem. Já foi abusado. Então ela foi depenada por dentro, mas tem ainda, pelo que a gente viu aí, a parte de forração, console central, o painel está no lugar. O volante, que o é volante, MS4. o Baidenis já fez a alteração ali, do volante colocou da verde, que é um volante legal, porque o volante que vem originalmente aí é o mesmo daquele Santanão antigo lá no Brasil, quadradão, feião. Faltou só o símbolo da Volkswagen no meio. A manopla ali do câmbio. Também é da S4. Já veio da S4 verde ali. Aí a coifa ali vai ter que fazer, porque não dá certo, é outro encaixe. Sim. Pelo que a gente estava olhando, né? E vai depender aí como que vai evoluir o projeto, como que você vai escolher, fazer, ou faz uma... Ou arruma os forros, né? De uma 80 doadora. Sim, né? porque pode ser uma conversível também, né? Pode ser a conversível, pelo que nós porque estávamos a olhando. porta aqui não tem nem arco, né? É a mesma porta da conversível, ser né? a mesma porta. Então, forro de porta, os da S4 a gente até olhou, mas é bem mais curto, né? A porta é pequena, né? Da S4. Não casa. Ele é um carro maiorzão e é uma outra plataforma, né? Essa aqui, vamos dizer, é uma plataforma 80, lá é próxima da 100, né? Vamos dizer assim. E aí a gente ficou pensando assim, mas qual motor que a gente vai botar, né? Porque assim, aí o Frank, eu falei, o Frank é meu psicólogo aqui. Ele só perguntando, o que eu faço porque ele é um cara que entende tanto desses carros, aí eu pensei assim, cara, mas já o mais óbvio era botar os 5 cilindros, fazer aqui, mas eu pensei, puta, mas já tem a Saveiro no Brasil, né? Já tá fazendo Saveiro. Já tô fazendo Saveiro R2 no Brasil com esse motor, já tô não sei o quê. Aí eu pensei, cara, se é pra fazer um negócio pra chocar, tinha que fazer um negócio diferente, né? Mas aí eu pensei assim, vou botar um motor de Maserati, né? A gente pensou primeiro, podia botar um motor de Maserati, que o motor de... Nem falei isso ainda, né? Eu já dei a dica, ó, o motor de Maserati sobrou, não tô usando no DeLorean. Não foi pro DeLorean. Não foi pro DeLorean, foi um outro motor no DeLorean, mas acho que eu não falei ainda que motor que vai pro DeLorean, isso é um outro episódio. E aí a gente ficou pensando que motor vamos botar de Maserati, só que, puta, mas a Maserati é uma muita heresia, né? Aí os caras vão me matar. Aí pensamos assim, eu tenho o 2JZ do Supra também, o original dele, o original que tem 700 cavalos, que também dá, mas aí o problema é que ia sair lá pra frente e não ia dar pra... Ter que alongar a frente do carro, né? Não é a turma do VAG, como é? Do Felipe VAG. tá falando, a turma do VAG, não ia gostar, tem que ser um VAG. Aí o que a gente tinha mais? Aí não sei se vocês se ligaram, nós temos um motor diferente, né? Tem um motor tá diferente. aqui, né? Tá aqui. Onde é que dá pra mostrar?
Ele tá guardadinho lá no canto. Nós Chegamos guardamos lá ou não? Chegamos, nós mostramos ele lá daqui a pouquinho. Vamos lá? Vamos mostrar. Vou mostrar aqui. Quando eu fui para Miami lá, que eu fui olhar com o Pedro os carros lá no Claudinei lá, que tem todos aqueles carros malucos lá em Miami. Eu fui também na BMW, né, fui na Renner Projects, que é o cara especializado em BMW, né, que vocês viram aquelas BMW V10, tudo, que me deixou mais louco ainda. E aí, quando eu cheguei na Renner Projects lá, o Ronald, me mostrando a empresa tudo, ele falou, tu quer um motor desse? Quer esse motor para aqui de presente? Eu falei, como assim? E aí ele disse, não, pode levar. Ele falou, pode levar. Eu falei pro Denis Porcondo, ganhei um motor de presente, motor de McLaren de presente. Aí, ó. E aí nós temos um motor de McLaren para botar em V8. algum carro. V8. Aí ficamos pensando, puta, imagina fazer uma Audi S2 com um motor de McLaren. E esse motor ele é cárter seco também e biturbo, né? Sim. Nessa versão. Sim, ele já é um motor de 600 cavalos original, né? Uma coisa assim. Mas não é um VAG. Mas aí... Não é um VAG. Aí nós pensamos ele nesse tem um motor... detalhe também, que eu não sei se vocês vão querer falar, né? Pode falar. Que é a das biela. É fraca, né? É fraca as biela. Mas esse motor aqui, já mexeu algum desses, assim? Não. Só tu conhece? A gente... o Denis comentou e... muita gente fala, né? Porque esse motor aqui de McLaren, ele quebra direto, assim, né? Aí teria que abrir, trocar a biela, botar a biela biela forjada. mais forte para aguentar. Biela forjada provavelmente é mais barata do que... Sim, do que quebrar, né? É. Então assim, e esse motor aqui eu ganhei de presente, literalmente, do Ronald lá. Não tinha como não trazer, né? Só que a gente pensou, não vai ser o motor de McLaren. Esse não aqui, é VAG, não é VAG. Não é um VAG. Esse nós temos que deixar para algum outro projeto. Aí nós lembramos assim, cara, vamos fazer tem um motor que a gente acha muito legal, que a gente comprou, que é esse aqui, ó. Que ele é o motor Godzilla, que vai em vários caminhões Ford, ou coisa de transporte da Ford, assim, caminhonete, que é o 7.3 Godzilla da Ford, que é um motor novo, ó. Esse aqui é motor zero, não tem... Zero, sem uso, né? Sem uso. Esse motor aqui, os caras, assim, vai tirar 1000 cavalos relativamente fácil, só que aí como é para passar de 1000 cavalos, começa a encrencar. Só que a gente pensou, botar um motor Ford num Volkswagen, num Audi, os caras vai ficar... E não ia caber também. E iam falar que não ia caber, né? E não é um... Não é um VAG. Aí... Então, ou seja, a gente pensou em botar 5 cilindros, um Audi mesmo original, não. A gente até falou, vamos botar um AP aqui, porque aqui AP ninguém prepara nos Estados Unidos, um 8 válvula. Mas aí eu pensei, botar um AP 8 válvula aí, vai ser apertado. Tem a opção do VR6 também, que daria para adaptar. Os VR6, que é legal. Não, peraí. Um AP 8 válvulas seria apertado, Anderson? Não, apertar de potência. Entendi. Faltar potência, eu ia dizer. Porque aperto... Não, aí... Aí iam botar... podia ser um AP, podia ser um 5 cilindros, então podia ser o Maserati, o 2JZ, um AP, o Audi 5 cilindros, o McLaren, ou Godzilla, ou um VR6. Aí a gente pensou assim, mas na verdade, quando eu comprei, vou ter que contar umas histórias aqui que vai ficar meio confusa, mas eu vou falar. Me conta aquilo que você contou lá desde o início. Você achou o motor... Escuta a história. Aí, eu não sabia o que quando eu lancei o episódio do DeLorean, tá? Quando eu lancei o episódio do DeLorean, naquele sábado de manhã... Foi. Eu tenho um amigo meu... não vou poder contar. Tá? Eu vou contar mais ou menos, ó. Quando eu lancei o episódio do DeLorean, no domingo de manhã, eu fiquei encucado de trocar o motor do DeLorean. E aí eu fui catar, achei um motor novo pro DeLorean, tá? Aí acabei conhecendo uma empresa que vende só esses motores e comecei a pesquisar motores nesse site dessa empresa, que depois eu vou passar aqui para vocês entenderem, é JJ Auto Rack. Os caras são uns malucos que só compram carro especial para vender motor para quem vai fazer swap. É quase isso só. Eu já passei muito naquele site, depois já que você me deu. É foda, né? Aí comecei a olhar os motores, e aí eu olhei um outro motor, conheci o dono, né? Comprei o motor do cara, fui comprar aí eu olhei um outro motor e disse, cara, tá aqui o motor para botar no Audi. E mandei uma proposta, o cara aceitou, $3.200 o motor, tá? Então até agora a gente tá mais ou menos assim, ó, $1.000 o Audi, $3.200 o motor. O câmbio, as coisas meio que na contabilidade pro cara se convencer foi de graça, né? Não foi, mas vamos dizer que foi. Aí, da verde. Tipo assim, começou a ficar barato o negócio. Eu disse, cara, não gastamos $5.000, já tem o motor e o câmbio.
tem o motor e câmbio, o carro tá pronto. Tá pronto. É só tá montar, pronto. né? Só montar. Só montar. Né? Só montar. Mas aí agora eu vou mostrar pra vocês o motor, ó. Quem é que de vocês reconhece Prazer. aqui, ó? Bentley W12. Biturbo. Biturbo. Simplesmente o motor mais largo que existe no... Acho que da linha Grupo Audi, Volkswagen. E esse Bentley. motor é o seguinte, ele é um 12 cilindros, que eu sempre fiquei muito curioso desse motor, porque, cara, é uma obra de arte da engenharia, né? É incrível como eles fazem as coisas se encaixarem, porque você pensar, porque ele é como se fosse 2 VR6 em V, né? Então, aqui tem um Por isso cabeçote, que ele ó. é o W12, né? Então ele é 2 VR6 da Volkswagen, digamos assim, em W. Ou seja, por isso que ele é em W. Em vez de ser um V em V8 ou um V12, por exemplo, ele é um W12. Isso então, assim, basicamente os pistões aqui, olha, o comprimento dele aqui é mais curto do que um 5 cilindros. É, né? ele E quando mais você olha a curto tampa do de que válvula, até você vê o- que a posição das bobinas te leva diretamente ao VR6, né? Sim, porque as bobinas estão tudo assim, né? As bobinas estão tudo enviesadas aqui. E ele é curtíssimo, assim, né? Para um Sim. motor... Porque se a gente pegar um cabeçote só aqui, seria um VR6, vamos dizer, 3.2, 3.0. Aham. O VR6, esse que é o legal do VR6. O VR6, ele tem praticamente o tamanho do 4-cilindro. É incrível isso. Ele é menor do que o 5. Ele consegue os ser pistões- menor do que o 5. Porque o 5 tu tem os pistões Porque assim. como a disposição dele é, vamos dizer assim, quase um do ladinho do outro, ele consegue reduzir bastante o espaço. E a Audi jogou, vamos dizer assim, a parte de comando e corrente para cima do câmbio. Então ele corre uma corrente que sobe lá no final do virabrequim, entre o último cilindro e o volante, sobe uma corrente e depois ela vai para trás, que é um espaço que normalmente não é muito No utilizado. VR6 já era assim. O VR6 já é assim, aqui é a mesma Sim. tática, né? Só que eles conseguiram Então, teoricamente, emendar 2 VR6. um dos literalmente. cabeçotes é um VR6, igual. Praticamente, o outro é um espelho, né? O outro é um espelho, porque aí ele, claro, espelhado. a dimensão vem pelo meio, né? Os dois E os cabeçotes escapes pelo pelo meio. lado. É. E esse motor ainda assim, então ele é, e qual a cilindrada dele? Ele é 6 litros, né? 6 Então, esse é um 6 litros, né? Aham. W12 e biturbo de fábrica. Biturbo, ele tem quantos HP tem mesmo? 650? 650 e poucos, Nós né? estávamos olhando por volta de 600. É. 500 600. e alguma coisa, mas tem variações Sim, mas- dependendo do E esse ano. motor ele vem nos Bentley Continental? Continental GT, na verdade, acho que todos os top eles têm só V8 e esse, né? E o W12. E o W12. E esses Bentley, na verdade é o seguinte, a razão que esse motor é tão barato, porque quem é o imbecil que vai comprar um motor desses para botar em alguma coisa? Porque o cara que é dono de Bentley, ou ele joga fora aquela bosta quando ele estraga, né? Porque ele não vale nada. Sim. Ou, bosta, desculpa, é uma maneira de falar, mas na verdade ele é um carro muito problemático, assim, né? É E que ele no Brasil... caro para arrumar, né? Até mesmo o doador desse, pelo site a gente conseguiu ver o histórico, né? Tinha vídeo do motor funcionando que você me mandou, né? É que são carros que no Brasil Então, custam milhões, né? E aqui, o Esse Bentley carro hoje, 20 aqui- mil dólares, compra um Bentley usado. Ele sofreu uma avaria muito pequena na frente, É. que nem estourou o radiador, só danificou, pelo que eu vi no vídeo, né? Capô, farol, para-choque, alguma coisa. Deu PT. Vamos botar esse vídeo, porque esse vídeo é legal. Porque isso é uma coisa legal desse site, desse lugar que vende esses motores. Todos os motores que eles vendem, eles botam um vídeo antes de eles desmanchar o carro que eles tiraram. Exato. E aí tem vários carros que eles tiram funcionando. Eles funcionam, o carro mostra, e tem carro que é assim, esse carro nem funcionou, então não dá para, o motor não é testado. Mas então vamos botar o vídeo da empresa que disponibilizou o motor. Inclusive, se vocês quiserem olhar no site, ó. Eles sempre escrevem aqui, ó. Acho que é esse aqui, ó. P7BE210JJ, ó. Então se botar esse código aqui no YouTube, vai aparecer o vídeo original do carro, do motor desse carro funcionando. Então assistam o vídeo para vocês entenderem de onde é que saiu o vídeo, de onde é que saiu o motor. Welcome to the J&J Auto Working test video of P7BE210. Behind me here we have a 2007 Bentley Continental GTC convertible 6-liter W12 car. I believe she has 98,000 miles on it. Beautiful inside. Exhaust sounds good too. Well, now I can't test the convertible roof. Anyways, 6-liter runs great. That's a smooth running car. I'm John at J&J Auto Wrecking. If you can afford a Bentley, you can afford to fix it. Thanks for watching. Viram? Então deu pra entender mais ou menos assim, o motor tem 99 mil milhas,
É um motor razoável de milhagem aqui para os Estados Unidos, Sim, uma milhagem mais um baixa. carro desse que ninguém, não dá nem pau, né? Os caras ligam e deixam na lenta, assim. Isso é carro de... Esse motor, ele parece que ele já tem perto de 50 kg de torque disponível a 1.600, 1.800 RPM. Isso vai ser então você não divertido, precisa nem esticar, você rela o pé, o carro original é pesado, mas ele se Sim. desenvolve, né? Com 4x4, esse carro vai ficar igual aqueles carros que o pessoal brinca, que fica no lugar girando. Ficar. Não, E o motor aparentemente tudo íntegro, ele estava funcionando, como tem os vídeos e tudo mais. E aí a gente já começou a tirar um monte de porcaria de volta aqui dele, né? Porque O Denis deu uma limpada boa aí, porque aqui ele tá... Aí vem uma outra saga, né? Quando você me mandou a foto e eu vi pessoalmente o motor fora do carro, eu falei, não vai caber. Não vai caber. E todo mundo aqui na oficina, né, que eu ouvi falar, todo mundo olhava e falava, vocês são loucos, não vai caber. Porque o motor é muito largo. É muito largo. Olha só a largura aqui, o parte baixa é muito impressionante, né? E a gente tinha medo do comprimento, mas como a gente sabe que o VR6 é compacto, e aqui mesmo eles mantiveram muito essa parte, né? Toda essa região das correias aqui é extremamente grudado no motor, assim, muito compacto. Sim, ele mesmo. é compacto, né? E infelizmente ele é biturbo, tem as duas turbinas, né? Mas cadê as turbinas? foi tentado colocar, estão guardadas dentro da caixa ali, parece que. Vamos pegar ali para ver. Estão aqui, ó. Tá algumas coisinhas que foram tiradas dele, né? Aqui pelo que nós estava olhando, saiu já isso tudo de periférico do motor que praticamente a gente teve que tirar para abrir espaço. Filtro de óleo é opcional, né? Não precisa, mas esse cabe ali, é mais para limpar. Para poder não quebrar ele também na hora de manipular, né? Aqui que a gente tem as turbinas, né? Você tá vendo? Ó. Essa é uma delas, né? São duas. Então essas duas turbinas, vou trazer para cá para mostrar melhor. Elas ficam acomodadas embaixo aqui vai o coletor de escape aqui, certo? Isso. Ah, sim, então ele é bem compacto até, por sinal. Os coletores tá estão aqui também. E embaixo ali, perto da região do câmbio, vai o as coletor turbinas. tá aqui em cima. Aí em cima. Pera aí. E olha só, a turbina aqui é o seguinte, ó, uma turbina que tem uma carcaça quente incorporada, ó, e ela faz um fluxo tá. Não. Ela é bem... Aqui atrás tem a Westgate e você consegue ver o rotor. Tá, mas A entrada, o fluxo do escape vem por aqui, ó. vem por aí, então ela... Caramba, mas ela... Aí ela faz um 90 graus praticamente e já ela entra faz no um caracol. 90 e já... E a Westgate na verdade, tá ela... orientada retinho. Cara, ela sai mais reta para o Westgate do que pelo caracol. Isso. Prioriza como se fosse a ligação correta das... Que marca essa turbina? KKK. KKK. Das KKK Westgate. foi eu rindo dele tirando essas turbinas do lugar. Com o motor fora, imagina para trocar isso com o carro. O coletor, ele é bem compacto para... Sim, como é que chama esse tipo de coletor aí? Eu já ouvi falar, tipo, nos Estados Unidos eles chamam log, né? Como se fosse uma lenha. É uma lenha que eles cortam assim e vai todos os fluxos de gás todo direto. no mesmo furo, né? Cara, é muito... Parece coletor de diesel. É muito feio, ó. Entra aqui, junta todos. E sai numa boquinha de nada. Mas olha o tamanho também, né? É muito pequeno. Eles prezam muito por velocidade, né? Para dar pegada Torque, e né? dar torque de baixa, né? Então, meio que o fluxo assim... E cara, mesmo tão pequeno assim, é que a turbina fica para trás, né? Elas ficam atrás, como se ela acabasse o motor e elas ficassem abraçadas quase já no câmbio. Então ela vem um pouquinho para trás ali, né? E aí esse coletor não vai dar para usar, tá? O coletor e as turbinas, foi tentado colocar a primeira vez, ela bate bem na longarina aqui da Audi, né? Da S2 aqui. Então, porque o que acontece? Assim como num Gol, que o pessoal conhece lá no Brasil, ele é aberto na frente e depois ele fecha para dentro aqui, né? E para poder acomodar as caixas de roda. Então ali é o primordial, não cabe as turbinas original na posição original. Para trás, né? Nem os coletores até cabe, mas ele fica jogando o gás de escape para trás. Ou teria que fazer aspirado, ou teria que jogar a turbina em outro lugar lá para trás do carro. Ou aqui em cima. Aí a opção melhor que a gente julga, né, que provavelmente é o que vai ser melhor a se fazer, é pôr as turbinas nessa região aqui do lado, que é a área que sobra. Sim.
Porque daí depois nós temos uns outros problemas. Primeiro a gente turbina, né? Depois a Depois gente resolve. resolve. Radiador não precisa, intercooler não Esse é precisa. outro problema, né? Então tem isso tudo, tá? Mas e aí- ainda vai ter que fabricar espaço. Mas das turbinas, assim, pra botar aqui pra frente, o único lugar é aqui, né? Praticamente é só aqui. Aqui ainda, ali tem espaço porque já está desmontado. Aqui ainda tem reservatório de esguicho de água do para-brisa, não precisa. Aham. Aqui direção hidráulica realoca também. Sim, então daria pra botar Então dá para pôr aqui. Cabe até uma turbina razoável, tá? Como é biturbo, né? Não precisa Aham. ser Sim, duas turbininhas. uma, não vai ser uma turbina só grandona. Ali seria tipo duas G25, duas É, G... se a gente falar da linha, da Garrett, a linha G, as 28, acho que já passam até de 700 HP de motor cada uma. Então nós estamos falando eu acho que seria duas 2.400. duas G25, acho que seria o canal. É. E o escapamento daria pra fazer pra cima também. Ou... Aí dá pra fazer pra cima. O capô lá depois a gente pode Capô mostrar, pra já quê? tem um furo. Já tem, né? Mas, Capu, Dá pra ultimamente nós aproveitar estamos... O Anderson não tá gostando Ou muito faz de igual Capu. no Supra, anda sem capô. É. Aí fica. Ou faz o... Fica exposto o ou aqui motorzão desce o aí. escape ou não. Os escape ele vai ter que descer ou subir, mas até passa pra trás aqui se Porque for. também não um- precisa ser dois Não tubos precisa de... ser de 3,5. Sim, não, tem que ser tipo 2,5. 2,5 já é o suficiente, né? Aham. Para O como que a vai gente tá falando dividir assim, em esse dois. motor... quantos HP tu acha que se as bielas forem as boas, aguenta? Olha, o pouco que eu sei dos VR6 é em torno de 400 HP de roda com, não sei cilindro, né? Com as bielas originais. Então nós estamos falando aqui por volta de 800 de roda. Eu acho muito. A gente não sabe que bielas que tem aqui Sim. dentro, né? Alguém sabe? Alguém já abriu um motor desse pra ver as bielas que tem? Se alguém viu, souber aí, manda nos manda, porque... uma mensagem pra gente saber. Eu chuto que deve ser as mesmas bielas Aham. do que do VR6 convencional, vamos dizer. Porque até mesmo Ou se tiver alguma do diferença por primeiro causa da turbina, né? 2.8, 12 válvula, que é o antigo, até pelo menos o R32, que eu cheguei a mexer, as bielas são Sim. idênticas. E elas são, por sinal, bem parruda. Por isso que aguenta 400 de roda Ah, original. Aham. Né? Mas só que Até- aqui, por ele ser turbo de fábrica, eles podem fazer uma... Eu isso. acho que pode ser que Talvez eles... Aí como esse aqui é turbo de fábrica, É verdade. tem um torque razoável, original, pode ser que tenha uma O cartada bom- boa aqui dentro. O bom é o seguinte, né? Que se dinamitar uma biela dessa aqui, o cara nem abre. Nem abre. O cara só tira o motor, joga no canto. Se achar outro e o- pelo valor que Não, pagou nesse o, aqui... o Ronald ali, Aham. ele queria 1.600. Depois que eu comprei esse, Ele falou, pô, eu tenho aqui. Tem ele um tem lá. um lá e ele falou 1.600 eu te vendo esse outro. Eu falei, Tá já aí, temos ó. dois motores agora. A hora que a gente for hora que for pro dinamômetro, você, Cara, eu sou pior das hipóteses, Deixa desvelar, já liga o ali. já. extintor do lado, Extintor do lado e dá. o pau, dá-lhe. Tá, e aí então, legal. as turbinas, vamos dizer assim, aqui em cima é o único lugar que tem que voltar praticamente. Praticamente é o único lugar que dá pra colocar. Ou botaria uma pra trás. Uma só lá atrás no escapamento, digamos. Você disse. que nem esse BM do Luiz. Que por nem exemplo. a BM do Luiz. do Luiz, né? É uma opção também. A gente Mas a penso eu que aqui pressurização voltar. Não, eu acho que duas, uma de cada lado uma vai de ficar cada lado vai bonito. ficar legal, né? Vai ficar legal. aí vai ficar as turbinas aqui na cara do gol, né? Vai Até ficar porque eu interessante. acho que o que vai lá pra trás é o radiador. Não, então, isso que eu tava curioso. Isso. Esse carro já tá cortado atrás pra botar o Então, radiador, na né? traseira lá já Olha tem só. uma sacanagem, porque como esse carro foi preparado, agora se ele chegou a andar preparado ou só foi de demonstração, a gente não sabe. Mas Mas o ele amortecedor funciona. Funciona? tá bom, os Ô, amortecedores? louco. Essa tampa é bem pesada. É, eu ia dizer. Bem pesada mesmo. E aqui eles cortaram. Aqui a lanterna original tá presa com fita, né? Mas Uhum. aqui eles cortaram a lata do carro. E é um local comum que eles fazem nas Audis de rally, que é pôr o radiador aqui na parte traseira e fazer esse recorte pro ar sair. Mas como é que o cara bota a entrada de ar aí? Por baixo? Por E baixo. entra, por- algumas que a gente viu, o cara faz até entrada de ar lateral aqui. Abre, põe um bocal ali, sabe? Mas daí é uma alteração bem grande no carro, né? Sim. É a única explicação que a gente tem para o cara ter cortado essa traseira aí. Pois é, né? Mas é um pedaço de lata, vamos dizer assim, nada Fácil. estrutural. Sim, é fácil de arrumar, Fácil, de juntar de novo. Tanto que isso aqui é um pedaço daqueles letreiros de É. fazer placa, que o cara só Ah. dobrou branco já e pôs aí. O que eu queria era não botar o radiador aqui atrás. Claro. Eu preferia deixar o radiador na frente para fazer um sistema... até quando a gente começou a ver esse carro, né? Depois de eu ter comprado o motor W12,
Eu fui procurar na internet Audi, se vocês botar Audi S2 W12, tem um cara na Europa que fez uma, e olha a coincidência, a mesma pintura e o mesmo motor. Ah, eu vi também. E ele fez, só que lá é um carro de corrida total, assim. Lá inteiro depenado por dentro, o radiador tá na traseira. Tá na traseira. Pelo que nós olhamos, né? E lá o motor que ele colocou é do Volkswagen W12 aspirado. Ah, não é o Não é o turbo. É o do, Mas do lá tá Phantom. aspirado ou ele botou turbo? Lá ele tá andando aspirado. É tá aspirado andando aquele aspirado? carro, não é É turbo. daquele Phantom, né? Por isso também que provavelmente ele teve mais facilidade de adaptar o motor. Mas a Porque é gente aspirado. não tem medo de nada. Não. Aqui não é nada fácil. Se for fácil não tem graça. É. E- Tá, e até vou dar o seguinte, eu vou botar esse vídeo já tem uns 10 anos no mínimo, eu vou botar um trecho pra vocês verem do carro que a gente tá falando, pra entender um pouco do espírito do negócio. Assistam aí. É bem interessante. Mas agora é o seguinte, antes da gente voltar, antes da gente finalizar os projetos, porque tem mais coisas que a gente tem que decidir aqui, né? É. Já é meio-dia, ó. Agora temos que fazer um churrasco. Vamos acender a churrasqueira. Tu é o assador agora. Agora virou o assador principal aqui da... Ó, imagina, nós estamos um Assador carioca. número 1. Ele disse que ele é de Paraná, mas nós temos um carioca fazendo Ele churrasco. disse que nasceu em Guarapuava, morou em Guarapuava. Pois é. Não, mas eu sou guarapuavano, pô. Denis, mostrar um churrasco, mas eu queria mostrar a Mercedes dele, um update. Nós precisamos fazer um episódio disso aqui, mas tu também não deu. não te vira para acabar o carro, mas olha as rodas que ele botou. Conta essas rodas aí, que história é essa? Cara, eu tava procurando roda e na chave, do nada eu me deparei com um jogo de roda de McLaren 570S Cara, com pneu zero, por um preço absurdamente barato. Eu comprei as rodas sabendo que a furação dava. E coloquei no carro aí, fiz algumas. Tivemos que fazer algumas, né? Retrabalho manual. Algum retrabalho Não manual aprovado no cubo pelo da frango, roda. mas a roda é tua, você faz o É. que quiser. caramba. Meu, Vem pra cá. ficou muito legal. E aí, o cubo da roda, Anderson, a única coisa, Anderson, que não entrou, o centro da roda. Aqui tinha 2 O milímetros de diferença. centralizador. É. É. E aí menor. tem uma parte que eu tenho o vídeo, eu vou mandar pra botar ali, que você pegar, acho que no Brasil ninguém ia fazer isso, pegar uma roda de McLaren e tacar o quê? Fala, Fernando. A gente tacou o esmeril, a gente esmerilhou. A gente fez esmeril, ferramentas de precisão. Verdade. E tiramos o miolo dela e coube certinho e deu certo. Fresou Tá com na os- mão. Tá com os banquinhos. Quadrêmio. Cara, e É. fez um acabamento aqui no meio, né? É, eu mudei aqui, ó. Cara, ficou muito trem. Ela era de madeira, né? Eu tô acabando ainda. Mas aqui ela era de madeira, né, Anderson? Eu tirei e botei é um suede, Sim. que ele é estica, então você consegue fazer tá todo ele forradinho, ficou legal. Agora eu vou acabar essa parte de acabamento aqui pra poder andar. Aí trocamos amortecedor, mola, né? Sim. Não, cara, ficou muito triste. Só esse pneu, tu falou que ficou muito grande na O traseira. pneu traseiro da McLaren, ele é 35, então eu vou ter que botar um 30 aqui atrás Sim. para ela baixar um pouco a traseira. Então eu já comprei também, que aqui E aro 20 na traseira. é aro 20 na traseira e 19 na dianteira. Ficou do caralho. E tiramos o escapamento, né? Então ela já tá Liga ela aí. ela tá assim o final do escapamento.
Pra gente ver como que ia ficar o ronco da... Fez o mesmo coisa que a minha, né? A mesma coisa das suas, só que no V8, vamos ver. Aqui é um V8. Vamos lá. Já ficou interessante. Já melhorou. Tirou o barulho de liquidificador. É, porque tava meio vovozinho, né? Porque ela V8 não tava roncando nada. Você ligava, tava igual a 12. Pior que eu e o Denis, a gente faz os mesmos carros. O Denis faz a versão barata e criativa e eu faço a versão um pouco mais inteira. E a gente tá nessa. E vamos embora agora aí. Tá, churrascão aí então. Então, vamos queimar a carne agora. Vamos lá que tem mais um carro pra mostrar pra vocês aqui. Né? Agora é o seguinte, ó, eu falei que eu queria mostrar mais um carro pra vocês, porque o Leandro, pra quem acompanha aqui, é o cara que sempre cuida dos carros, né? Inclusive hoje aqui ele caiu no golpe, aqui vocês viram o episódio da M5, ele tá aqui lixando os farol pra dar uma mão no churrasco, até ter brincadeira à parte. Eu convidei pro churrasco, demos um golpe nele e ainda trouxe carne pro churrasco. Trouxe carne ainda. Que olha loucura, só. hein? Não, tem um cara de fé mesmo. Mas o Leandro é o seguinte, o Leandro sempre mostra, sempre faz um trabalho nos carros de todo mundo assim, fantástico, né? Aquele alinhamento de carpete que tu faz assim... As linhas. Não, pra mim, o cara faz aquilo, não tem como botar o pé naquilo lá depois, né? Fica assim com medo, mas o carro fica zerado. O Felipe fala que quando fazem no carro dele, ele diz que tem que entrar de pantufa no carro para não estragar as linhas. Mas é uma coisa que o Leandro, a gente sempre fala, né? Porque gosta muito de carro e curte. E nunca tinha um carro pra te mexer, né? Até tentou fazer uns negócios da tua vanzinha, né? Sim, é. Tipo, questionável, mano, brincadeira à parte. Foi lá, botou roda, suspensão, ar, ficou legal, tudo, mas não é um carro. Não é um carro pra não poder mexer mesmo, é um carro de trabalho. E eu falava, cara, de vez em quando tem que comprar uma merda, né? Mas aí o Leandro sempre, é diferente do Vini. O Vini eu tô falando, compra uma merda, faz qualquer bobagem, tu larga compra um outro carro, porque tem só um Golf, não tem nada mexido, não se... enfia, sabe fazer e não compra nada. Uhum. Aí o Vini eu posso incentivar o que eu precisar e ele não compra merda. O Leandro é o contrário. O Leandro, uns 18 carros que me mandou, 18 eu disse, não, pelo amor de Deus, não compra essa merda que é muita merda. Ou é muita merda, ou não vale nada, ou ninguém vai achar legal, ou tu não vai achar legal, tu vai só te incomodar. É. E era tudo nesse naipe. Então o Leandro a gente tem que cuidar pra não dar muito incentivo. Mas agora tu não me perguntou, né? Tu só comprou, não, né? Só foi. Aí brincadeira à parte, mas foi uma boa compra. Agora, vamos olhar aqui, ó, o carrinho que ele comprou pra vocês não entenderem. Cara, é um Fusquinha. É um 69. E ele é o estilo brasileiro ou é o americano? Ele é do Porto Rico. Mas porque os americanos é o Super Beetle, aquele, né, que é o... A traseira é um pouquinho mais erguidinho, o farol já é diferente. E ele é um Fusca igual aos do Brasil ou não? Eu não entendi isso. Eu não sei, porque tem gente que fala, parece que foi trocado alguma coisa, mas tipo, eu tava olhando as fotos, é esse jeito do jeito daí. E tá feliz? Ai, é tri, né? Agora tem que dar, né, um veneninho nele. Tem que fazer alguma coisa. Ah, mas que legal. Tá no jeitinho. Tá aberto aqui, aí tá aberto também. Olha só, deixa eu ver. Tem até extintor aí já, ó. Ó meu rádio. Esse é meu rádio, porque esse daqui eu quero arrancar, ó. Não tá nem ligado. Não tá ligado? Não. O extintor é no... Não, olha só, ele botou a caixinha de som no pino de segurança do extintor, ó. Super seguro. Não, eu não mudei nada. Olha o tapete, tá o tapete que veio ainda, tem que trocar isso daí. Mas aqui eu vi que tu tirou um console, né? Que tava bem feio, né? Tava feio, né? Os caras tinham um porta-copos estranho. Cara, mas tá muito frio. Não, tá daorinha. Tem umas coisinhas pra fazer, mas tá da hora. Cara, carro sem coisinha pra fazer não existe. É verdade. Tá, e da... Que é o motor da máquina? Hoje é um episódio de Volkswagen, na verdade. Audi, Volkswagen. O que dá pra gente aprontar aí? Então. Tá com a tampa colorida, pra ver a faísca pulando de noite. Ah, é? A bobina botar pra fora, pra fazer ventilar ela, não precisa. Se não estiver pegando de noite, você pede pra alguém da partida e vê se pula. Se não estiver pulando faísca, já descobre o erro. Sim, mas aí parece tudo original, a única coisa é realmente a tampa aqui, a tampinha. Pra mim danificou. Já mexeu o Fusca bastante? Pouco. As velas. Peguei os carros mais novos. Prefiro realmente os carros. Mas novos não, né? Porque querendo ou não, a gente mexe com o carro. E aí agora vamos ter que botar injeção nisso, né? Tem que pôr, tem né? que botar uma Feltec aí. O que dá pra pôr? Uma 450? Não sei, uma abaixo. Aí dá sim. O que precisa pra gente? Na verdade precisa tem que botar um corpinho de borboleta aqui, ó. Pra ficar Sport System no Brasil consegue. Original da Kombi, né? Tem Fica bom. Sim, que aí dá pra botar um corpinho, os dois biquinhos.
O distribuidor bota só um travado, né? Coloca o da injeção, né? o HAL, né? O como injeção, aí é uma... Ou se não, pega com eles lá o kit rodafônica, põe a bobina dupla. Mas é que já assim, fica bem melhor. se quiser fazer uma FT300, dá pra ser uma 300 com distribuidor com janela e 4 biquinhos e um corpo da Kombi. Isso. E aí precisa botar uma bomba elétrica de combustível e uma bobina de 3 fios, aquelas que eles vendem no Brasil, que é de EMI mesmo. É o mais simples. Aí se quiser fazer uma segunda opção, bota uma rodinha fônica aqui e aí tira o distribuidor, coloca uma bobininha de 4 cabos de vela assim, que tem vários carros que tem isso aí, e o mesmo esquema de borboleta assim. Aí o próximo estágio, esse é o estágio 2, tá? Tá. Aí tem o estágio 3, 2 corpinhos assim, com borboletinha de cada lado assim, que junta num filtro. O estágio 4 é um turbinho aqui em cima assim, que vai uns coletores pra cá, um turbinho pra cá, uma turbininha bem pequenininha, só pra dar uma empurradinha. E aí o estágio 5 já é uma turbina maior. Forjadão. Aí vai ter que forjar. Os Fusca aguenta bem, né? Os ar aguenta bem. Aguenta, né? Não, e anda, porque eu tava vindo pra cá com o Denis, tava 80 milhas por hora e tava vindo de boa. 80 milhas por hora? 80 milhas. Rolou. Tá eu até ligeiro, fiz um post hoje, eu tava 70, mas depois eu pisei e ele vai. Que loucura. Mas vamos fazer, eu te dou uma mão nisso aí. Bora. Já que tu sempre caiu nos golpes, também uma hora eu vou cair num golpe contigo aí. Deixa que eu vou falar com o Sandro Bruno lá no Brasil e vamos ver o que ele me diz. O Sandro é o mago dos ar, assim. Ele tem um monte de... Tem muita receita. Toda a solução. E muita gente fala, põe motor de Subaru, não sei o que. Eu falei, não, eu quero deixar o motor a ar, eu quero... E eu vou fazer o seguinte, ó, vou fazer um convite pro Sandro ainda. Se bobear, o Sandro vem ainda pessoalmente pra instalar isso aí. O que vocês acham? Vamos convidar o Sandro para um churrasco aí. Ué. Eu trago a carne de novo. Não, mas ó, o Sandro me ensinou, ele tem que fazer uns vegetais também no grill lá, porque ele não come carne. Então vamos fazer uns vegetais no grill. Vou te convidar o Sandro para comer uns vegetais aqui na Fueltech USA. Quem sabe cair num... É uma boa. Que legal, meu. Parabéns, hein, meu. Valeu. Merece. Vocês falaram pra mim arranjar uma dor de cabeça, arranjei uma com estilo aí. Não, e essa é tria, meu. É tria. Gostei das rodinhas. Legal. As rodinhas eu troquei, porque ele veio com umas rodinhas bem fininhas e como ficou muito tempo parado, todas entortaram, deformaram os pneus. Eu já comprei essa rodinha e deixei agora só dar um talentinho na altura. Que show, meu. Vai ficar legal. Muito 10. Parabéns. Valeu. Valeu. Vamos lá que nós temos que acabar o áudio agora, pra vocês verem. Bom, viram aí o Fusquinha do... Nós vamos ter que aprontar uma pro Leandro, vamos ter que dar uma mão pra ele fazer isso aí funcionar. Não, vamos fazer o Fusquinha. Colocar uma FT lá. Vou falar com o Sandro, mas só se vou testar o Leandro, se ele assiste os episódios, ó, porque às vezes o cara participa e não assiste, porque o cara sabe o que acontece, né? Vamos ver se ele vai se ligar. Mas deixa quieto, deixa um comentário se vocês acham que a gente tem que dar uma mão pro Leandro aí pra injetar o Fusquinha dele. Mas agora veio aqui, ó, meu filho do meio, seu Eduardo, hein? Vou fazer o seguinte, eu vou mostrar esse carro pra ele aqui, ó, eu não tinha visto. Esse aqui é um Audi 1991 4, que é o nome porque ele tem tração nas 4 rodas, super raro, no Brasil só tem 2 igual a esse, e aqui nos Estados Unidos tem, mas do jeito que esse aqui, só tem um igual no mundo com motor igual a esse, mas não é turbo. E esse é um motor de Bentley. Sabia? De Bentley? Like this one or the big? O motor inteiro é de um Bentley. Gigante. Like the Mercedes was Sim, os Bentley são concorrentes das Mercedes grandes. Bom, mas aí, continuando, do motor aqui, ele é injeção indireta, né? Então fica relativamente fácil, 12 injetores, 12 bobinas. Bico comum, não tem injeção direta. Tem aqui borboleta eletrônica, tem comando variável. 2 eletrônicas, aparentemente é as mesmas do Audi VR6 mesmo. A FT tem os códigos já. A gente tem comando variável de admissão e de escape e tem daí os sensores de fase para cada comando. Até os 4. Os 4 variáveis. 4 é variável. Aí 12 cilindros ainda, crenca. Isso. Então são 4 comandos variáveis aí, né? Sorte que é um câmbio manual, senão ia precisar de uma 700 aqui já. A 600 até dá, mas não sei se vou botar uma 600 ou uma 700. Tô na fila para comprar uma lá. Mas o problema meu é o seguinte, eu não posso pedir 15 FT700 que aí eu tiro a reserva dos Founders Edition, né? Tem que deixar a galera, e até, os clientes... Até avisando, né, quem
que é um FT700, né? Nós estamos fazendo uma versão especial, que é a Founders Edition, a edição dos fundadores, numerada, vai receber 2 anos adicionais de garantia, vai ter um serviço de Feutech Cloud, que é a assinatura, que é uma surpresa, ainda muita gente nem sabe, nem imagina tudo que a gente vai oferecer nisso por 1 ano gratuito, para não pagar a assinatura. Vai ter uma inscrição diferente nela. Nós vamos fazer tipo um monumento em homenagem também. Top. E vamos botar uma plaquinha lá para quem ajudou e comprou ela. E, de novo, todo mundo que está contribuindo, comprando na pré-venda, não só está ajudando a Feutech a se reconstruir ou trazer. A gente precisa de recursos, a gente precisa de investimento, a gente precisa de garantias também, ou precisa de resultado das vendas da 700. Então, todo mundo que está ajudando a reconstruir a Feutech. Eu agradeço de verdade mesmo. E também está recebendo produto exclusivo. Eu acho que no futuro vai ser um colecionável. O cara vai dizer assim, cara, eu tenho a número 051, por exemplo. Sim, da 700, né? Até então... é o seguinte, essa 051, acho que o Cláudio vai ter que fazer, o Cláudio aqui dos Estados Unidos. Vamos ver se ele não pega ela aí. Boa. Pai, vamos colocar nos carros. 051? É o número de sorte dele. E aí é uma pessoa que todos os carros dele ele bota o número 051. Cada um tem um número de sorte. Tu tem o número da sorte? 7. 7? Gosta do 7? Então quando tiver um carro de corrida, tu pode botar o número 7 nele. Põe 7 ou combinação com 7. 7. Alguma 7, coisa 7, assim. 7. O meu número que eu gosto é o 35. Não só? Bom. O número preferido. Aqui até mesmo dá para colocar o chicote da 600, vamos dizer, né? Sim, eu até veio com o chicote, vai né? plugar, né? E daí depois o que for de acessório... Esse carro era uma ECU só, né? Não é 2. Eu acho que é uma só, tá? Na verdade, esse conector supostamente é o mesmo. Pode ser que seja 2 ECU. Porque ele igual, tem né? 1 e 2 aqui, 1 ó. e 2, ó. Só que esses dois plugs são iguais, justamente, ó. Então pode ser que seja 2 ECU, porque a VR6, não tenho certeza confirmado disso, mas supostamente é a mesma central dos 4 cilindros, o 1.8 turbo. Tá. Tanto que ele intercambia os conectores da RS4 do Martin, os Audi 5 cilindros, os Jetta lá do Brasil, é a mesma central, só tem as saídas auxiliares de bico e ignição. Sim, uma maneira de ter uma mesa ECU para mais aplicações, né? Isso, daí muda os mapas, né? Mas Onde está aquelas coisas que vai do lado? O limpador? Sim. Tava aqui, ó. Tá ali dentro do carro. Tirou porque desmontou tudo aqui. Por incrível que pareça, isso aí tá dentro do carro. Né? Não perderam. E aí tem a parte de transmissão, né? Isso. Aí, bom, como a gente já falou, esse carro vai ser um câmbio manual, né? 5 marchas que a gente vai converter para 6. Tem a parte dos eixos, né? Que a gente vai dar para usar o do verde, né? Que tem uns eixos, alguma coisa, pelo menos as bolachas externas, né? Aqui, pelo que a gente alinhou na hora de desmontar, a gente tem os eixos dianteiros, tá? Que ele é com parafuso e é oco por dentro, então o pessoal acaba não usando para potência porque se torna mais frágil. Tá. Na frente, ele... Desculpa, esse aqui é dianteiro, esse aqui é traseiro. O traseiro, ele é sólido, ele não tem o furo no meio, ele é com porca. Então, supostamente, ele é mais fortinho. Mas esse carro, originalmente, ele vem com bolachão como se fosse do AP 2.0 lá do Brasil, ou do Santana. Então, ele é mais fraco. Da Audi S4, já é o bolachão grande, que é dos Audi mais moderno e os mesmos das S2 e do Gol GT 16 válvulas, que o pessoal conhece lá no Brasil. Então, a ideia é usar esses bolachões, até mesmo porque esse menor não dá certo no câmbio. Então, usar esses bolachões maiores. E a homocinética da roda também é bem mais grossa que a estria. Aí talvez intercambiar os cubos de lá, ou ver, daí a gente vai ter que fazer os eixos sob medida, porque os eixos não... Aí o Sapinho no Brasil vai fazer os eixos, daí dependendo ele pode confeccionar os cubos também sobre medida, porque a gente tem que ver a compatibilidade dos rolamentos do cubo. Sim, que é um outro pepino, se vai existir o rolamento eles são diferentes. Isso que a gente está dizendo, os que tirou desse carro e o que tirou do outro para botar nesse. Então nós estamos fazendo uma mescla, tentando aproveitar o que tem de mais resistente e disponível ali, né? Para poder pegar e montar aqui. E aqui o diferencial traseiro, que é o curto, né? Aqui nós temos o diferencial traseiro, que é um diferencial que a gente chama que é o focinho curto. Porque ele é bem curtinho, normalmente os diferenciais das Audi S2 ele tem um alongador aqui. Ele literalmente é o mesmo diferencial, aqui tem furos,
e acopla uma rabeta aqui. Uhum. Ele fica mais comprido. Mas quem e coroa é o mesmo. O que muda justamente é as tulipas. O eixo até é grosso, mas as tulipas é para homocinética pequena. Sim. Então isso é legal também o sapinho produzir para a gente usar os bolachão maior. É. Vai E ser aí jogado. de câmbio, na verdade a gente chegou a ter uma ideia meio maluca aqui, ó. Mas nem sempre dá certo as ideias, viu? Pra quem conhece aqui ó, esse câmbio, ó. Esse aqui é um câmbio, um DL501, né? Isso. Que é o dos Audi A4, S4, mais novo, né? Dos carros mais novos, né? Mais novos, que ele é dual clutch, né? É um dupla embreagem, tipo um DQ 250, um DQ 500, no caso seria um DQ 500, é um DL 501. Então esse câmbio aqui é o dupla embreagem da versão transversal, né? Não, o longitudinal. Que os outros só que o tamanho do câmbio aqui é astronômico, né? Ele teria que cortar o banco do carona ali quase para botar. A gente apontou ali com o Denis para ver embaixo do túnel, mas teria que modificar o túnel na parte da traseira, aqui à frente até que às vezes daria para acomodar. Mas a parte traseira ali teria que mexer em túnel, né? A ideia não é... que daqui a pouco nós estamos... Vai ter que cortar o túnel do carro, vai ter que mexer com chapeamento, então... Eu tô ressabiado com mexer com pintura aqui nos Estados Unidos, meu Deus do céu, é só encrenca. Comentou, é complicado. Isso aqui que tu bota que nem aqui, daí tu bota a roda. Ele ali, fica aqui. Ele vai ali no meio, ó, entre o motor e as rodas aí do... Daí tu usa uma coisa de lá, daí tu conecta, daí bota a roda. Ó, o motor vem aqui, ó, o motor conecta aqui, ó. Aí daqui sai o eixo pra roda, ó. Pra roda daqui, roda de lá e pra trás sai pras rodas de trás. Daí tu pode conectar. Por isso que esse carro chama 4, porque as 4 rodas tracionam. Empurra o carro pra frente. Ele é um all-wheel driver, tração 4 da Audi. E uma coisa de pintura, assim, até a gente estava discutindo o que fazer com esse carro, né? Porque ele tem uns podrinhos, tem umas coisas de pintura, tem umas coisas erradas de lata. E a gente decidiu, não vamos fazer nada, vamos montar o carro mecanicamente, deixar funcionando, andando, interior, assim, adequadamente, mas... Vamos botar uns bancos de corrida, vamos botar uns forros de porta que der e deixar o carro assim, ok, mas sem mexer na lata, sem mexer nada. E aí, meu plano é mandar esse carro pro Brasil. Legal. E aí, no Brasil, fazer a lata dele assim, gabarito, sabe? Porque aí tá com o motor montado, tá com tudo, aí tu desmonta tudo, pinta, faz acabamento bonitinho e monta o carro de novo, assim. Aí vai ficar, dá pra fazer um negócio assim... É legal. Aí vai ser um carro mega icônico. Parte de interior também, tem bastante gente profissionais muito bons lá. No Brasil o cara monta como quiser. Dá pra fazer bastante coisa customizada também, do gosto. Cara, essa rodinha eu achei bonitinha, cara. Ela é assim, é uma Aro 15, né? Ela é icônica da época lá, que vinha original nas 84, né? Vem algumas aspiradas também. Cara, num Gol, assim, é ficar tri, né? No Brasil. É legalzinho. Cara, eu vou te dizer que essa roda testar aí... na Saveiro lá. Cara, essa roda é legal, hein, meu? Cara, dá um restauro nela. Ela é parafusada, ó. Os parafusos aqui são fake, né? Aqui, ó. Eles são plásticos, mas é uma roda original. 15x7, ó. 15x7 com offset 37. Essa aqui dá perfeito no Gol. Cara, essa roda no Brasil aqui ia abafar, né? Tipo assim, uns carrinhos... Essa roda aí, que eu saiba, eu não conheço ninguém no Brasil que tem. Olha aí, ó. De repente, pode ser que venha, foi em alguma Audi antiga. Até no Gol FTF, tá ali, legal de ver. É raro no Brasil. É rara essa roda, eu nunca vi ela. E ela é raríssima, aqui até nos Estados Unidos deve ser rara. Ela saiu nas 80, eu vi algumas, pelo pouco que eu pesquisei. E aqui é diferente, ó. Não, é a mesma coisa, 7x15 e 37. 4 rodas igual. Ó, essa roda aí acho que serve num carro no Brasil. Bom, acho que a missão foi boa, hein? Eu vou dizer assim, fazer um projeto desses, assim, pra tu que entende muito desses carros. Sim. Também é legal de ajudar, né? Aos poucos, assim, essas informações, por exemplo, que a gente... É só quem fuça, quem mexe, quem faz a adaptação, às vezes vai saber que a homocinética é menor, mais fraco de um, que às vezes dá para usar a homocinética do outro carro que você já tem. Então a gente costuma aprender com a convivência e do dia a dia e mexendo, que tem certas peças que dá para intercambiar, né? Melhora o projeto, usa o que já tem. E vai ficar um negócio único, né? Porque imagina um Audi S2 Coupé wide body com motor W12 biturbo Bentley 4x4 manual ainda.
Cara, vai ser um negócio muito louco esse carro. Vai ser 10, vai ser 10. Pá, tô curioso para escutar o ronco desse motor. Cara, eu acho que fica tri. Aí tem que fazer no escape e tudo mais. Vai ficar bem interessante. Mas show. Obrigado pelas informações. A gente vai trocando ideias aí, informações, vamos evoluindo junto. Tá. Se Deus quiser. Eu acho que a parte mais difícil, no meu ver, era fazer o motor caber ali. Daqui pra frente... É barbado. É só montar. É só montar. Servicinho por alguns anos. Tá. Então tá, pessoal. Obrigado aí, espero que tenham curtido. Quero ver quem é que vai estar ansioso pra ver esse áudio aí no Brasil ainda. Curtam lá, galera. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau.